Graça e paz, irmãos. Se puderes colocarem de pé mais um pouquinho aí. Louvado seja Deus. Vamos orar. Aliás, já oramos, vamos agora ler a palavra de Deus no livro de Daniel, primeiro capítulo. Nós vamos estar lendo esses 21 versos. Todos encontraram? Os irmãos encontraram? Diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Terminou-lhes o rei a ração diária, as finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos
não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, e sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Muito bem. Mais uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças por estarmos aqui nessa noite. Deus, é um privilégio. Deus, estamos reunidos em teu nome para te adorar, para te bendizer, para te louvar, mas também para ouvir a tua voz, a tua palavra, meu Deus, para as nossas vidas. Que ela nos sirva, meu Deus, de fortalecimento espiritual, que, meu Deus, nós possamos compreendê-la, tu possa aplicá-la em nosso coração, tu possa nos dar entendimento. Tu sabes que somos pó, que somos cinza, a nossa mente se mantenha cativa a ti, Senhor. Que nós possamos ser edificados e fortalecidos nessa noite. É isso que nós te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, para entender esse texto aqui, eu queria trazer para vocês um contexto histórico. Eu sei que vocês já conhecem, não é? Do contexto, não é? Imediato, anterior a esse texto, mas eu gostaria de relembrá-los a vocês nessa noite. Irmãos, logo no término do reinado do rei Salomão, né, Israel se dividiu em duas partes, né? 10 tribos seguiram a Jeroboão, né, que era um inimigo de Salomão, que tinha fugido para o Egito, e com a morte de Salomão ele voltou, né, e fora se encontrar com o filho de Salomão chamado Roboão. E vocês sabem da história que o final dessa reunião terminou numa cisão, né? Numa separação. 10 tribos seguiram a Jeroboão e 2 tribos ficaram com o filho de Salomão chamado Roboão, que foi justamente Judá e Benjamim. Por volta do ano 700 antes de Cristo, a parte Israel, a parte do norte das 10 tribos, né, que havia desde o princípio, né, Jeroboão como estratégia criou um altar lá em Betel, né, e fez um bezerro de ouro para tentar evitar que o povo tivesse contato com o templo em Jerusalém, e com Judá cometeu essa aberração desde o princípio. Isso durou, né, cerca de 200 anos. E por volta do ano 700, a terra de Israel foi invadida pelo Império Assírico. E eles foram levados, essas 10 tribos foram levadas cativas para a Síria e não voltaram mais e se perderam até os dias de hoje. Ficou apenas restando a parte sul de Israel, que era justamente Judá, composta por 2 tribos, Judá e Benjamim. No ano 608, justamente, né, chegando nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, Israel era governada pelo o grande rei Josias. Talvez fora o maior rei que se levantou em Israel, tanto compreendendo a parte do norte como a parte do sul, que era Judá. E esse rei, né, ele imprimiu, né, uma grande reforma. E ele sucedeu, talvez o rei, ele era neto do rei mais ímpio, né, que pisou nas terras de Israel. Pior até do que Acabe, né, que era o rei Manassés, que cometeu abominações terríveis, né, de levar ídolos e colocar dentro, né, do templo em Jerusalém, de oferecer o seu próprio filho a Moloque como sacrifício. Isso é um dos reis, um rei mais ímpio
de Judá e compreendendo todo Israel também, foi o rei Manassés, que era avô do rei Josias, que não tinha nada a ver com o avô, nem tampouco com o pai, né? E promoveu uma grande reforma, um grande avivamento houve naqueles dias em Israel, nos dias do rei Josias. No entanto, né, como ninguém era perfeito, o rei Josias, ele se intrometeu num perrengue entre o Egito e a Síria. O faraó Neco foi combater o império assírio, e o Egito ficava no sul, o império assírio no norte, Judá ficava entre esses dois impérios, e o rei Josias se achou, né, de entrar nessa confusão e foi pelejar contra o faraó Neco, e nessa batalha, uma batalha de Carquemes, né, o rei Josias foi morto, e o rei Josias foi substituído por Jeoacás, que era o seu filho. Mas o faraó Neco não aceitou a ascensão de Jeoacás e pôs no lugar de Jeoacás o segundo na linha de sucessão, que foi o rei Jeoaquim. Só para fechar essa parte do rei Josias, só para, se você puder, se a turma de Jorge puder colocar aí 2 Reis, capítulo 23, verso 25, né? A Bíblia dá um testemunho, né, de quem era o rei Josias, né? Está aí na tela. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual, né? Então esse foi o último grande rei de Israel, que era neto de Manassés, né? Não puxou nada a seu avô. No entanto, né, Deus não havia, mesmo com toda essa reforma, mesmo com todo esse avivamento, mesmo depois de tudo o que o rei Josias fizera nas terras de Judá, né, tendo banido toda a idolatria no período em que ele governou, mas ainda o cálice da ira de Deus havia chegado ao seu limite, né? Havia transbordado, e Deus se recusou a perdoar, a ajudar. Isso está, né, escrito lá em 2 Reis, também no mesmo capítulo aí, Jorge, capítulo 23, versos 26 e 27, quando diz o seguinte, né, logo após esse testemunho que foi dado ao do rei Josias: nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel. Lembra? Israel do norte, as 10 tribos, no ano 700, mais ou menos antes de Cristo. Isso aqui está sendo dito cerca de 100 anos depois, e ele completa: e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera. E o faraó Neco colocou Jeoaquim, que era o filho de Josias, como um vassalo, né? Um rei que estava submisso a uma nação estrangeira e lhe pagava tributo, ao contrário do seu pai, né? Interessante isso, né? Um homem consagrado, um homem piedoso, um homem santo, né, gerou um filho ímpio. Por quê? Porque esse Jeoaquim foi aquele, né? Se der para pôr aí, Jeremias 36, 20 e 26. Aliás, não vai dar para ler, né, porque a minha mulher disse que eu não podia passar de 1 hora. Então, fica para tarefa de casa, quando vocês chegarem em casa. Jeremias 36, de 20 a 26. Esse Jeoaquim foi aquele que rasgou o rolo da palavra de Deus e a queimou, não é? Que era a mensagem que foi enviada pelo profeta Jeremias a ele, né? Convocando ao arrependimento, convocando ao retorno à palavra de Deus. Esse mesmo Jeoaquim,
né, filho de Josias, que foi ele responsável pela morte do profeta Urias, que havia fugido para o Egito. Ele mandou uma guarnição sequestrar o profeta Urias do Egito, o trouxe à sua presença e o profeta Urias foi morto à espada. E dentro desse contexto aqui, nessa época, estava surgindo um novo império, que era justamente, né, o Império Babilônico, que viria a se tornar logo, logo, o maior império do mundo daquela época. A sua capital, né, era conhecida como, era chamado de Babilônia, né, e era conhecida pela sua grandeza. Para vocês terem uma ideia, né, você fica sem entender isso, né? Como é que eles conseguiam sem os equipamentos que eles têm, que nós temos hoje. As muralhas dessa cidade tinham cerca de 30 metros de altura, que é mais ou menos um prédio de 10 andares, né? E a largura dela dava para passar 3 carros por cima, né? Cerca de quê? De 6 a 7 metros, né, de profundidade. Nessa cidade foi construída uma das 7 maravilhas do mundo antigo daquela época, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Então, dentro desse panorama histórico, né, desde os dias da morte de Salomão, quando o reino foi dividido em 2 partes, passando pelo cativeiro das 10 tribos da parte do norte, passando, né, por essa fase de cerca de um século, apenas das 2 tribos que restaram na parte do sul e de Judá, nós chegamos justamente aqui nesse capítulo de Daniel, capítulo 1, que eu quero reler para vocês os 2 primeiros versos, que diz: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O cálice da ira de Deus, né, ele transbordou. Por séculos, Deus havia exortado, advertido, aconselhado, chamado, clamado, instado o povo, né, tanto a parte do norte como a parte do sul, né, ao arrependimento. Mas agora, irmão, chegou a hora da vara da disciplina. Por século, Deus enviou os seus profetas, né, para alertarem, ajudassem, contudo, eles lhes darem ouvidos, né? Judá não havia atentado para o destino, né, dos seus irmãos, das 10 tribos do norte, que cerca de 120 anos antes, por causa justamente dos mesmos pecados, haviam sido levados cativos para a Síria, né? E eles não estavam atentando para o risco de terem o mesmo destino. É até um ditado popular que diz que a pessoa inteligente, né, é aquela que aprende com seus próprios erros. A pessoa sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. Mas o nécio, o tolo, o louco, ele nem aprende com seus próprios erros, nem tampouco, né, com os erros dos outros. Deus havia chamado o povo desde o princípio, desde lá, quando eles foram introduzidos, né, na terra de Israel. O chamado ao povo é que eles se distinguissem das nações, né, as quais estavam sendo desapossadas daquelas terras. Justamente elas foram desapossadas daquele lugar, para dar lugar ao povo de Israel, justamente pelos mesmos pecados que tanto Israel como Judá vieram a cometer no futuro. Em Levítico capítulo 20, no verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, santificai-vos
e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O apóstolo Pedro vai, na sua carta, repetir, né, esse mesmo verso para a igreja agora, né, neotestamentariamente falando. Isso não mudou. Esse chamado era para o povo de Deus no Antigo Testamento, e esse chamado, ele continua sendo, né, para nós nos dias de hoje. O povo, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus, deu ouvido à cultura, ao ambiente daquela época, e se tornaram depravados, abraçaram a depravação moral, a impiedade, a perversão e a apostasia. Interessante, não é? Veja aqui no verso 2, o texto diz: o Senhor lhes entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Irmãos, Deus entregou o seu povo para sofrer juízo por meio de um ímpio, né? Até o profeta Abacuque fica meio sem entender, né? Fica em crise. Como é, Senhor, que tu vais entregar, né, a nós, o teu povo, que se chama pelo teu nome, a alguém que é muito mais maligno do que o nosso próprio povo? Mas foi assim que Deus fez, né? O ímpio ali estava sendo um instrumento de Deus para trazer juízo sobre o seu povo. O ímpio ali estava sendo a vara da ira de Deus sobre o seu povo. O povo de Israel, né? E o próprio versículo diz aqui, ele completa: e alguns dos utensílios da casa de Deus, a esses levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Interessante, né? O que Deus fez. Por quê? Porque Manassés, depois você pode ler a história de Manassés, ele introduziu esses ídolos pagãos dentro do templo do Deus vivo e verdadeiro que fora construído por Salomão lá em Jerusalém. E agora Deus estava permitindo com que esses utensílios que estavam lá no templo, né, não os ídolos pagãos que o povo de Israel equivocadamente agora estava adorando dentro do templo de Deus, mas os utensílios que haviam sido confeccionados, que faziam parte do culto ali no templo em Jerusalém, eles foram levados agora, né, para servir de utensílios na casa do Deus pagão da Babilônia. O povo achava que por ter aquele templo, né, era suficiente. Deus jamais iria permitir isso. Jamais, né? Aquele lugar ali fora consagrado como casa de Deus. Eles tinham, né, um tipo de fé mística. Tinham mais fé no templo do que no Senhor do templo. E Deus permitiu, né, que o templo fosse profanado pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor, justamente para mostrar que mais importante do que o ambiente era aquele que tinha o seu nome ali emprestado como morador daquele ambiente. Muitas vezes a gente, né, acha que por frequentarmos o culto, né, fazemos parte desse ambiente, nós vamos ter a nossa vitória espiritual garantida, né? Não, o nosso culto aqui em comunidade, né, ele tem que estar associado ao culto que prestamos a Deus com a nossa vida aí fora. E o povo de Israel achava que apenas, né, por ter aquele símbolo ali, era suficiente para que Deus garantisse as suas vitórias. Interessante, não é? Que isso aqui também mostra que Nabucodonosor honrava os seus ídolos. Por quê? Porque Nabucodonosor, ele podia ter pego esses utensílios e levado para decorar a sua casa, o seu palácio. Mas o texto diz aqui que ele levou para a casa do seu Deus e
e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, o ímpio honrava, né, mais ao seu Deus do que o próprio povo de Deus, que conhecia o Deus verdadeiro, não estava o honrando como deveria. Versos 3 a 7. Vamos ler mais uma vez. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Aqui a gente vê, né, a estratégia utilizada por Nabucodonosor, que eu batizei aqui de estratégia de conquista, né? Quando uma nação queria fazer com que uma etnia desaparecesse da face da terra, a primeira coisa que eles faziam era levar a nobreza conquistada, né, daquela terra. Ou seja, se você tira as cabeças pensantes, você deixa só as pessoas mais simples, mais humildes, aquela cultura não tem como se manter. Aquela cultura, ela não tem como ela ficar de pé. E essa era uma das estratégias que eram levadas a cabo naquela época. Não foi à toa, né, que ele mandou que se trouxesse esses nobres e aqueles que eram da família de origem, né, de origem real. A estratégia, né, era de levar o povo e mudar a identidade deles, né? E esses jovens aqui escolhidos, é interessante que no verso 3, ele vai aqui dar algumas qualidades. Tinham que ter qualidades sociais, eram nobres, físicas, sem nenhum defeito e de boa aparência, intelectuais, eles deveriam ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento. Interessante, isso me chama a atenção, né? Porque esses jovens aqui que estavam sendo levados agora cativos para a Babilônia, eles tinham entre 12 e 14 anos. E eles tinham que ter essas características. Eu digo, meu Deus, como seria maravilhoso, né? Se os nossos jovens, se os nossos adolescentes, né, desde a sua tenra idade, tivesse essas características aqui. Evidentemente que aqui Nabucodonosor, não é? Ele focou aqui no aspecto físico, mas também ele focou no aspecto intelectual daqueles jovens. Eles eram jovens, adolescentes, altamente instruídos. Isso é algo que nos deveria chamar a atenção. A ideia de Nabucodonosor era integrá-los ao seu reino, ao serviço do reino da Babilônia. E a intenção dele era de mudar-lhe a cultura. Por isso que ele diz aqui, né, que eles fossem ensinados a cultura e a língua, né, dos caldeus. Fico pensando, né, Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia agora, né? E qual o futuro, né, que restava para esses jovens? Talvez se fosse eu e você, né? Rapaz, dos males o menor. Os meus filhos foram levados para viver no palácio. Olha, e depois
eles vão ascender socialmente. Nabucodonosor quer que eles assistam no palácio, o assistam na sua presença. Eles iam ser um tipo de alta casta de funcionários públicos. Talvez, né? Hoje nós vivemos nessa cultura, né? A cultura de muitos jovens é fazer um bom concurso público, porque, né, vai ter estabilidade financeira para o resto da vida. O Brasil precisa mudar essa mentalidade. Não, nada contra quem quer exercer um cargo público e tudo mais, mas isso não deveria ser o alvo, né, dos nossos jovens, né, da principal força de trabalho de uma nação. Mas isso aqui é só um parêntese, né, que eu queria abrir aqui, que isso estava ao alcance desses jovens aqui. E o porquê que eles não aceitaram isso? Nós vivemos numa época onde as pessoas, né, muitos mentem, roubam, matam, morrem para alcançar sucesso na vida. Mas, no entanto, esses jovens tinham todas essas possibilidades, mas eles não aceitaram isso. Eles não quiseram isso. Por que será? Né? Nabucodonosor queria promover ali um tipo de aculturação, mudar a língua, a dieta, os nomes foram mudados, a religião deles. Interessante que em Israel se falava hebraico e na Babilônia se falava aramaico. Interessante, né? Depois de 70 anos, o povo passou 70 anos como cativos na Babilônia. Depois de 70 anos eles voltaram falando aramaico. Você sabe qual a língua que Jesus falava nos dias ali do primeiro século, no início ali da sua caminhada? Era justamente o aramaico. Foi justamente por causa disso, desses 70 anos que os judeus passaram na Babilônia, né? Quando eles voltaram de lá, eles voltaram falando o aramaico. E foi-lhes dado, né? Foi-lhes oferecido participar das iguarias do rei, no verso 5, e foi-lhes mudado o nome, no verso 7. Daniel foi chamado de Beltesazar. Beltesazar era o principal deus da Babilônia, né? Significava guarda dos tesouros. Beltesazar, guarda dos tesouros. Sadraque, né? A inspiração do sol, outra divindade pagã lá da Babilônia. Misael levou o nome de Mesaque, da divindade Saque. E Azarias, Abdinego, o servo do fogo brilhante. Esses foram os nomes, né, dados a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? E o que estava sendo comunicado aqui é que agora eles eram cidadãos de um novo país, de uma nova pátria. Eles estavam sendo agora naturalizados. Ou seja, né, o que estava sendo comunicado para eles? É que eles tinham que se tornar caldeus, babilônios. Você e eu, dentro desse contexto, levados cativos da Babilônia, da sua terra, para uma terra distante, vai agora, né, uma criança com 12, 14 anos, se coloca aí no lugar. Será que eles iam ceder? Será que eles iam se deixar levar? Será que eles iam, né, abraçar essa nova cultura? Estava na capital, no centro do império, não numa província, né, distante, pobre, e agora massacrada, com sua terra destruída, sua capital destruída. Só os mais simples, os mais pobres da terra ficaram lá. Será que não era oportunidade agora de virar a chave, de virar a página, de um recomeço? O que é que nós faríamos no lugar de Sadraque, Mesaque, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. O que é que nós faríamos? A partir do verso 8 até o 16, nós vamos saber
qual foi a decisão daqueles jovens. Vamos ler? Está aí. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Irmãos, os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, eles foram mudados. Foi-lhes proposto posição, cargos, conquistas, ascensão social. Foi-lhes posto as finas iguarias do rei. Irmãos, você imagina, diz que crente não bebe, mas come muito, gosta de comer muito, né? Dizem isso, né? Não sei se isso é fato, né? Eu sei que lá na Consciência Cristã, meu amigo, lá naquela praça de alimentação, tem crente ali que bota para quebrar, viu? E se gastassem ali, se dessem de oferta lá em cima, o que gasta lá embaixo, no primeiro dia a gente quitava as contas da Consciência Cristã. Imagina as finas iguarias do rei Nabucodonosor. O que é que servia? Era o mesmo prato. Era da mesma mesa, não tinha distinção, né? O irmão Geraldo já foi lá como é o nome do negócio? Galioto? Ainda não, rapaz? Eu fui lá esses dias, minha mulher, pobre só vai num lugar desse uma vez na vida, né? Quando é uma data especial, né? É muito bom, viu? Aproveite. Irmãos, o nome deles havia sido mudado, mas o coração deles permanecia os mesmos. Irmãos, 12 a 14 anos, 4 adolescentezinhos que haviam sido arrancados da sua pátria, das suas famílias, de seus lares, tinham perdido suas liberdades, agora estavam determinados. Olha o que o verso diz aqui, no verso 8: resolveu Daniel firmemente, o texto sagrado dá uma ênfase aqui, firmemente, não contaminar-se. Eles não estavam dispostos a abrir mão daquilo que eles tinham de mais precioso, que era a fé deles. Isso me impressiona, sabe por quê? Porque eles viviam dentro de um contexto pagão também.
Mas como, pastor? Eles saíram da terra de Judá. Lembre-se, né? Que Manassés teve um hiato aí de Josias, mas o espírito do povo continuava na idolatria. Depois veio o filho de Josias, depois veio o neto de Josias, que era esse Jeoaquim, um homem ímpio. Esses jovens, eles já estavam experimentados na fé, já estavam firmados na rocha, desde lá da terra de Judá, dentro desse contexto, e agora foram transportados para uma terra distante, por causa, eles não tinham nada a ver com peixe, como diz aqui no Nordeste. Eles estavam pagando por algo que não era deles, por causa do pecado de seus pais. Agora Deus havia trazido juízo sobre a sua terra e eles estavam agora pagando por isso. Irmãos, perdeu pátria, perdeu família, perdeu lar, perdeu liberdade. Eles tinham todas as razões do mundo para se rebelarem contra Deus. Por muito pouco aí, tem gente que já questiona Deus. Senhor, por que isso? Muitos da sua época, não vai dar para ler aqui por causa do tempo, né? Mas é um salmo lindíssimo, que é o Salmo 137, tarefa de casa aí, para você ler. Muitos da época de Daniel e desses rapazes, se entregaram à depressão. Esse salmo vai tratar disso. A nostalgia, ao choro, ao desânimo, à amargura e ao ódio. Lê esse Salmo 137 depois. Eles se entregaram a isso. Daniel tomou um caminho diferente. Daniel e aqueles jovens eram especiais. E não foi à toa que eles foram escolhidos e levados, né, para o palácio para serem treinados agora e capacitados e moldados para servir na corte do homem mais poderoso da terra naquela época. Pensa no homem mais poderoso da terra, né? Hoje, né, comparado com quem era Nabucodonosor, né? John Biden está até senil, né? Ainda até umas travadas assim, fica, né? Não sei se você tem acompanhado o presidente dos Estados Unidos, né? Velhinho já, está com 81 anos, já está meio senil. Nada que, tem gente aí com 80 anos, está muito viril, né? Mais ainda, né? Mas ele está... Aquele homem tinha o poder da vida e da morte. John Biden não tem esse poder da vida e da morte. Lembra do rei Dário de Daniel, na época, mais na frente, vai contar lá no capítulo 6, né? Diz que o Império Medo-Persa tinha 127 províncias, se eu não me engano. Eram 127 nações que haviam sido conquistadas por Nabucodonosor, que passou depois para o Império Medo-Persa. Porque Daniel, né, ele viveu num período de 2 impérios. O Império Medo-Persa sucedeu o Império Babilônico. Esses jovens estavam determinados a não se aculturarem, irmão, com a Babilônia, a não se aculturarem com o mundo. Como nós precisamos de jovens e adolescentes hoje, que estejam dispostos a não se dobrar ao padrão desse século, ao padrão desse mundo, aos valores desse mundo, aos princípios desse mundo. Irmãos, nós estamos vivendo aqui na nossa cidade, nessa festa pagã, que tem um fundo religioso, idólatra, pagão. Tenho certeza que se João Batista estivesse aqui hoje, aquele que disse que não era digno nem de baixando, amarrar, atar as sandálias de Jesus, que provocado a ter quando os seus discípulos o estavam o abandonando, ele disse: é necessário que ele cresça e eu o quê? Diminua. Tenho certeza que ele abominaria essa festa que está aí. Mas tem cliente flertando, né? Pastor botando foto lá no Instagram. Começou o São João.
Tem crente que, né, tem o coração, como diz Augusto Nicodemos, o coração caipira. Fica doido, meu amigo. Começa um triângulozinho, uma sanfona, e já começa a bater o pé. Atraído, aquilo é muito bonito, irmãos. É bonito demais. Eu passo ali, às vezes na Sebastião Donato, está aberto, né, no carro, fico olhando assim, eu digo, meu amigo, os cabas botam para quebrar, meu amigo. É muito sedutor aquilo ali. Se quem tiver, se Jesus não for a alegria do seu coração, meu amigo, se você não tiver cheio dele, você vai desejar aquilo ao invés dele. Esses homens, esses garotos estavam cheios de Deus. Eles eram crianças, tinham 12, 14 anos, mas eram pessoas que tinham uma convicção de fé, de gente que tem maturidade na fé. Como seria maravilhoso isso, se nós tivéssemos hoje mais Daniéis, mais Ananias, mais Misaéis, mais Azarias, dentro da nossa juventude, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eles estavam dispostos a não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eles não fizeram isso por teimosia, né? Porque não gostava da comida, né? Não gosto disso. Não era isso. Não era essa a razão. Eles fizeram isso, sabe qual foi a razão? Por dever de consciência. Os judeus, né, eles tinham leis de alimentação que os distinguia das nações, né, das quais eles eram vizinhos. Eles não podiam comer determinados alimentos. A gente sabe que hoje, neotestamentariamente falando, né, aquele lençol que apareceu com vários tipos de animais, quando Pedro teve aquela visão lá no livro de Atos, a palavra que vinha era: vai, pega, mata e come. E Pedro disse o quê? Que é isso? Eu nunca coloquei nada impuro na minha boca. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. Hoje nós sabemos disso. Daniel e seus amigos, não. Nós estamos aqui 600 anos, cerca de 600 anos antes de Cristo. Eles estavam sob a égide ainda da lei levítica, da lei mosaica. Então, aquilo para ele era uma questão de convicção de fé. Não era uma questão de mera teimosia ou de mero gosto. O receio de Daniel era estar quebrando algum mandamento de Deus. Aquelas iguarias, aquelas finas iguarias reais, poderiam ter sido oferecidas, e com certeza foram, a ídolos. Algum alimento proibido poderia vir dentro daquele cardápio. Por exemplo, o judeu era proibido de comer carne de porco. Perceba como os princípios estão norteando as decisões de Daniel e seus amigos. Perceba isso. Será que as nossas decisões, principalmente jovens e adolescentes, será que as nossas escolhas, as nossas decisões, o que tem norteado é a palavra de Deus? O que tem pesado é a palavra de Deus ou é o dinheiro? Ou é a estética? Está cada dia mais difícil isso, irmãos. O crente, né, escolher rejeitar determinados trabalhos, porque aquilo vai ferir a sua sensibilidade, vai ferir a sua consciência, vai ferir a sua fé. Não, pastor, que é isso? Aqui é a minha profissão, o meu trabalho. E nessa perspectiva a gente tem visto aí cada vez mais os crentes se distanciando do evangelho, da fé bíblica, abrindo mão
dos seus valores e dos seus princípios. O mundo não muda, não retrocede 1 milímetro. O mundo não retrocede 1 milímetro. Os crentes é quem tem que ceder. Sempre é os crentes que tem que ceder. Você já percebeu isso? Que os crentes é quem tem que ceder? Não é o mundo que tem que ceder. O mundo é pressionando. A Bíblia diz que as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É como se a igreja estivesse forçando a porta para entrar e saquear, e resgatar, e salvar, e trazer. Mas parece que a gente está na defensiva. Parece que é como se o diabo estivesse nas portas da igreja, pressionando para entrar e para saquear e para levar. Esse tempo. Preciso, né, para a gente atentar para isso, para essa postura, porque nós estamos vivendo esses dias também aqueles jovens, eles estavam firmemente alicerçados. Seus filhos, né? Você que tem, eu tenho orado aqui por 4 grávidas. Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Renara, Jace. 2 eu lembrei já. Tem uma que Daniele, Maiara. Eu estava escrito Rayane. É Rayane, Jace, Renara. Aí, deixa eu copiar. Daniele quem? Maiara. Então são 5 aqui, né? Tem outra? Nayara. Eu quero que depois tu nota o nome, que eu gosto de orar pelas grávidas, para Deus abençoar o desenvolvimento e o nascimento dessas crianças. Agora, eu fico orando pelos pais também, porque não vai, imagina, toda a expectativa que é criada com a vida de um filho, e quando ele tiver 14, 15 anos, estiver lá drogado no Parque do Povo, se prostituindo, se depravando. Meu Deus, eu fico pensando que será uma tristeza muito grande. Eu teria uma tristeza muito grande se eu visse minhas filhas ali dentro. Mas é cultura, pastor. Que aí o senhor está sendo muito radical. O senhor está sendo legalista. Vai nessa. Eu falei isso para um crente. Eu digo, cara, tu tem um determinado filtro. Tu já é adulto, né? Agora teu filho está vendo tu participar daquele ambiente ali. E ele vai precisar ter a sua própria experiência de novo nascimento, né? O seu encontro com Jesus. Aí ele vê tu lá, participando, dançando forró, tu dizendo que é crente. Eu temo que ele vai ficar por lá mesmo. E não quer vir para cá não. Porque ele é muito mais sedutor. É muito mais atraente. Né? É muito mais atrativo. Daniel e seus amigos, irmãos, eles estavam buscando a vontade divina. E por estarem buscando a vontade divina, né, eles tiveram que renunciar, sacrificar, se imagina, sofrer. Imagina, irmão, eu fico pensando, eu fui 5 anos vegetariano, mas era um vegetariano meia boca, dos 19 aos 24 anos, porque eu ainda comia carne branca, né, e peixe. Mas imagina o cara comer só legumes e tomar água durante 3 anos. Legume e água. E passando aqueles banquetes, porque eles comiam junto dos outros jovens que estavam comendo das finas iguarias do rei. Você imagina o cheiro daquela comida. Você imagina, né? E aqueles jovens ali durante 3 anos comendo legumes e tomando água. E isso é meio que... Irmãos, eu tenho certeza que cientificamente falando, o cara... Tem gente aí, né? Interessante que o texto diz que eles estavam mais... Verso 15, né? No fim de 10 dias a sua aparência era melhor. E estavam mais robustos. Eu não sei se a versão está dizendo de vocês, estavam mais gordos. Não sei se tem essa versão.
do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Eu lembro dos 40 anos do deserto, que o povo só comia o quê? Aquele maná. Irmãos, quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus, mesmo contra a lógica, porque isso aqui, Deus vai derramar da sua graça sobre nós. O verso 9 diz: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O verso 15, eu já li, né? No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Matthew Henry, ele diz o seguinte, sobre esse aspecto, sobre esse fato: ele faz com que um jantar de ervas seja melhor do que um boi cevado. Com isto se comprova que nem só de pão vive o homem. Amém? Aqueles jovens ali, né? Recusando as finas iguarias, aqueles pratos deliciosos, apetitosos, né? Mas eles sabiam que aquilo ali podia ser um laço para eles, poderia fazer com que eles, né, agora começassem a ficar gostando, né, se apaixonando por aqueles prazeres. Talvez os levasse a se distanciar de Deus. Ele abre mão disso e passam a comer legumes e águas. Lembre-se, crianças de 12 a 14 anos tiveram, né, uma disciplina invejável para qualquer um de nós, de rejeitarem isso por causa do seu temor a Deus. Por causa do seu temor a Deus. Cuidado com as propostas que nos são feitas. Por trás daquilo ali pode ter uma estratégia do inimigo para distanciar, para tirar você da presença do seu Deus. Nada vale a pena. Nenhuma conquista desse mundo vai compensar nos distanciarmos de Deus. Porque toda conquista desse mundo tem o quê? Data de validade, meu amigo. Data de validade, um dia vai acabar. Agora, aqueles que permanecem, perseveram na presença de Deus, mesmo sofrendo represálias, mesmo tendo prejuízo nesse mundo, mesmo tendo desvantagem, não tem problema. Um dia vai desfrutar das riquezas do rei. Um dia vai desfrutar das riquezas do rei. Versos 17 a 21, para nós encerrarmos. Minha mulher disse que já estava com o relógio ali ativado. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos. Aliás, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Irmãos, pena que eu não mandei para Jorge, era para ter mandado esse texto aqui, que era um comentário de Lutero sobre esse capítulo 1. Sobre o capítulo 1 do livro de Daniel. Se você quiser prestar bem atenção, eu vou ler aqui para você. Você preste bem atenção. Se puder fechar seus olhos para prestar atenção ao que eu vou falar agora. Vou ler. Deus mostrou tamanha misericórdia a ele, Daniel, né, no caso, primeiramente honrando espiritualmente, com sabedoria e entendimento, acima de todas as outras pessoas, e então Deus o exaltou no mundo, realizando grandes e poderosos milagres e obras através de Daniel. Ao fazer isto, Deus nos mostra o quão ternamente Ele ama e valoriza aqueles que creem e confiam nele. Vou repetir só essa última parte aqui. Deus nos mostra o quão ternamente Ele ama e valoriza aqueles que creem e confiam neles. Irmãos, lembra daquele texto lá de Atos 3, né? Pedro e João vão subindo ao templo para a hora nona, né? Aí um mendigo estende a mão, né? Aí Pedro diz o quê? Não tenho o quê? Nem prata, nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quantas pessoas desejando poder, posição alta, negociam seus valores, vendem sua consciência, se corrompem e envergonham o nome de Deus. É melhor não ter prata nem ouro, irmãos, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos não têm buscado sucesso? Esses grandes cantores americanos, muitos deles despontaram cantando nas igrejas. O próprio rei do rock, Elvis Presley, fazia parte de um louvor de uma igreja. Aquela jovem que morreu esses tempos na Inglaterra, eu esqueci o nome dela. Como é? Não, era uma mais jovem, que era inglesa ela. Eu não estou lembrado, não é do meu tempo não, mas... Todos eles, irmãos, despontaram na igreja. Parece-me que até essa moça que morreu no acidente, que era cantora sertaneja, esqueci o nome dela também começou cantando na igreja. Hã? Daniel e seus amigos, eles preferiram andar pelo caminho apertado, pela porta estreita, para manterem a sua integridade. No final eles foram aprovados com louvor. Olha, 10 vezes mais doutos do que os demais. No final eles foram postos em destaque, sem que tivessem cedido um só milímetro de suas convicções para alcançar alguma coisa. Fica engraçado que tem político que usa o exemplo de Daniel, de José. Esses caras não moveram uma palha para exercer um cargo público, nem uma palha. Eles foram catapultados para essa posição, porque aqueles homens que detinham o poder viram nele sabedoria, capacidade, né, do alto, e os trouxe. Eles foram, está aqui, ó, verso 19, a última parte diz: passaram a assistir diante do rei. Lembra de Esther? Para entrar na presença do rei, podia até correr o risco até de ser o quê? De ser morta.
Ele tinha que estender o cetro e ela tocar. A pessoa, se alguém, não era qualquer pessoa. Esses caras assistiam na presença do rei, meu amigo. Tinha que pedir nem licença. Você vê o que Deus fez com eles, né? O verso 21 diz: Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel viu a ascensão e a queda do Império Babilônico. Durou muito tempo, não. A ascensão e a queda. Assistiu ao pai, depois entrou em ostracismo. No versículo 5, no capítulo 5 do livro de Daniel, ele volta de novo, agora já com o filho de Nabucodonosor, né? Que pegou essas taças que Nabucodonosor, esses utensílios, tinha levado lá para a casa do seu Deus na Babilônia e trouxe para suas orgias. E apareceu lá uma mão escrevendo na parede. Daniel, traz esse homem aí. Tu fosse pesado, camarada, e fosse achado em falta, e o teu reino acabou. Ele viu a ascensão e a queda. Durante cerca de 70 anos, esse homem permaneceu ali no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, servindo e influenciando sem ser influenciado. Foi lançado na cova dos leões, porque não cedeu 1 milímetro de suas convicções. E nós, irmãos? E nós? Será que nós temos nos deixado aculturar com os valores desse mundo? Será que temos sido influenciados ao invés de influenciarmos? Será que a gente tem decidido não se deixar contaminar, não se deixar lambuzar com esse mundo? Nós temos que fazer como Daniel. Prioridade era satisfazer o Senhor. Daniel foi agraciado por um rei terreno, mas nós vamos ser agraciados pelo rei eterno. Amém? Será que a gente pensa nisso? Que vale a pena sofrer, que vale a pena perder, que vale a pena ter prejuízo, porque um dia nós vamos estar diante do Rei da Glória. Daniel se viu diante de uma corte humana. Nós vamos servir numa corte eterna que jamais terá fim. Que coisa maravilhosa, irmão. Não vamos nos deixar aculturar com os valores desse mundo. Ceder. Ceder. Eu vi um exemplo sobre essa questão de aculturamento que eu quero encerrar aqui dizendo para vocês isso. Você viu o quanto nós estamos aculturados. O povo do mundo, quando chega a sexta-feira, hoje é sexta-feira, que bênção, que maravilha. Isso é o povo do mundo. Os crentes pensam da mesma forma, vê o trabalho como um fardo, como uma maldição, e não como uma bênção, como um canal de ali Deus usá-lo naquele ambiente para alcançar pessoas para Cristo. Mau testemunhos de médicos que tratam, que se dizem crentes, tratam seus pacientes com a maior desumanidade possível, mas no domingo está na igreja, com a Bíblia na mão, podendo usar aquela profissão. Imagina o cara que é médico, que está tratando do sofrimento humano. Imagina a oportunidade que ele não tinha para introduzir o Evangelho. Aí o infeliz, ao invés de
Esse cara não podia nem dizer que era crente, que era melhor. Uma médica esses dias, essa se distingue como crente, gosta de servir as pessoas, gosta de ajudar as pessoas. Chegou uma outra médica para ela, que é espírita, aí disse: mulher, aonde é que tu conhece algum lugar aqui em Campina Grande que eu possa receber um passe? Aí a médica disse: oxe, como assim? Não, mulher, um lugar para eu tomar um passe. Aí, por que tu está me perguntando isso? Aí a outra médica disse: e tu não é espírita? Disse: não sou espírita não, eu sou evangélico. Por quê? Ela achava que ela era espírita por causa da prática das boas obras. Porque o espiritismo prega a prática das boas obras para alcançar a sua salvação. Já o crente pratica ou deveria praticar as boas obras porque é salvo, como expressão de gratidão a Deus. Essa é a realidade. Nós estamos mundanizados, irmãos, aculturados, cada vez mais parecidos com o mundo e distantes de Deus. É nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, nossa maneira de se comportar, no trabalho, na faculdade, na escola. Esse Brasil tinha que estar sendo sacudido pelo Evangelho. Quando os crentes ficam atraídos, ficam com o coração apertado porque não está no parque do povo, é porque o negócio está ruim, meu irmão. O negócio está mal. Eu não vejo ninguém querer as marcas de Cristo, mas quer as marcas do mundo. As marcas de Cristo eram aquelas que Paulo trazia nas costas. Quarentenas e quarentenas de açoites. Eu não vejo. Eu vejo o cara querer ser da moda, da modinha. Essa carne é terrível, irmãos. Nós temos que mortificar ela a cada dia. No nome de Jesus.